O FUNO Plural está de volta, hoje destacando a iniciativa da Universidade Federal de Uberlândia para realizar na cidade um estudo de prevalência de diabetes. Comigo no estúdio, doutora Maria Luísa Mendonça, que é endocrinologista da Universidade Federal de Uberlândia. No bloco anterior, falávamos do ineditismo dessa ação e eu gostaria de entender o que motivou esse levantamento em Uberlândia. Então, Frinéia, eu acho que o fato de nós não termos dados locais, regionais, né, assim, atuais sobre a prevalência e achar que é muito importante que esses dados sejam levantados no sentido de nortear a política pública, municipal principalmente. Então, foi o que mais me motivou, assim, a gente tem dados nacionais que são muito antigos, dados de algumas cidades isoladas e que podem não refletir exatamente a situação do município de Uberlândia. E associada a isso, uma oportunidade que eu entrei para pós-graduação e ter alunos interessados em conhecer mais sobre o diabetes, sobre essa metodologia que é o estudo de base populacional, que também é muito interessante. Então eu acho que essa soma de circunstâncias acabou nos levando a fazer o estudo e eu acho que agora a gente vai poder realmente realizá-lo. Que bom que o espaço da pesquisa abriu oportunidade para um estudo de uma importância, né, de uma grandeza tamanha. Porque, como você disse, o resultado vai ser uma espécie de raio-x, né, que vai identificar na cidade onde é que estão, quantos são os casos, né, onde eles estão localizados, e isso certamente vai nortear aí as ações políticas, né, os projetos para o município como um todo, né? Com certeza, Frinéia, assim, acho que tem alguns aspectos que são interessantes disso que você está dizendo, que muitas pessoas são diabéticas e não sabem que são diabéticas. No levantamento do Ministério da Saúde, que é esse antigo, de 1988, ele descobriu que para cada um diabético havia um outro que não sabia que era diabético. Então, esse levantamento vai permitir isso, porque nós vamos perguntar para o indivíduo se ele sabe que é diabético. E ao testá-lo, se ele disser que não sabe, a gente pode descobrir o caso de diabetes. Então, esse é um caso que vai ser descoberto. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de saber na nossa região esses casos que estão sem serem descobertos. E a partir daí, a gente ter a prevalência exata. Hoje as unidades de saúde da família, por exemplo, elas trabalham com uma população adstrita e cadastram os diabéticos. Então, se a gente souber em Uberlândia qual que é a prevalência e se, por exemplo, eles tiverem 100 diabéticos cadastrados, mas pela prevalência esse número deveria ser 200 ou 300, toda uma política. Muda o planejamento, é preciso achar esses casos que não estão aparecendo, é preciso investigar, rastrear na população de risco. Então, a gente não vai ter um dado mais assim, que seja de outros lugares ou que a gente acha que seja 10%. Nós vamos ter um dado muito mais exato. Uma informação nossa real. Real, né? Exatamente. E na sua opinião, por que, segundo esse estudo do Ministério da Saúde, metade dos diabéticos não têm noção, não sabem que tem a doença? Então, exatamente por ser uma doença que cursa assintomática, na grande maioria das vezes, o diabetes tipo 2, né, que é o mais comum, 90% dos diabéticos são diabéticos tipo 2, é uma doença que não traz sintoma na maioria das vezes. Então, a pessoa, ao não sentir nada, ela não procura assistência médica, ela não procura unidade de saúde e, às vezes, ela fica anos. Na década de 90, nós fizemos um estudo de prevalência de retinopatia diabética aqui na universidade. E o que a gente encontrou é que 10% dos diabéticos recém-diagnosticados, que tinham menos de um ano de diagnóstico, já tinham retinopatia. E essa retinopatia aparece 5, 10 anos depois do diagnóstico, não, do início da doença, né? Então, significa que nós estávamos fazendo o diagnóstico muito tardiamente. Essas pessoas, quando chegam no diagnóstico, elas já estão diabéticas há muitos anos sem saberem que são. O que é essa retinoplastia, doutora? A retinopatia, na verdade, é uma alteração dos vasos da retina que pode levar à cegueira, que é conhecida a complicação do diabetes. E é uma consequência
consequência da doença. Da doença, da hiperglicemia, da glicose elevada, não só elevada, mas com o passar do tempo, muitos anos com a glicose elevada. Você falou do tipo 2, nós certamente estamos falando nesse momento para um número grande de telespectadores. Vamos explicar quais são os tipos da doença. Ok. Então, o diabetes é, assim, classificado de uma forma com relação à etiologia ou à causa, né? A gente classifica em diabetes tipo 2, que é o mais comum deles, que não tem uma causa específica, mas que tem vários fatores de risco, que está relacionado com a idade, com a história familiar, com a obesidade, com esse estilo de vida sedentário, com uma alimentação ruim, né? Então, esse é o mais comum, é aquele que a pessoa desenvolve depois dos 30, 40 anos e geralmente a pessoa está acima do peso, tem um parente diabético. Esse é o mais comum. Ele não tem uma causa única, né? Já o diabetes tipo 1, que é mais comum na infância e na adolescência, ele é chamado de diabetes autoimune. Ele é consequência, ele é uma doença autoimune e é consequência de uma desregulação do sistema imune que passa a atacar o próprio organismo. Então, os anticorpos vão ser dirigidos contra a célula beta, que produz insulina lá no pâncreas, e destrói essa célula beta. Então, esse representa mais ou menos 5% dos diabéticos. E a gente tem o diabetes gestacional dentro dessa classificação, que é aquele que aparece durante o curso de uma gestação, que geralmente desaparece após o parto, mas a grávida pode permanecer diabética mesmo depois do parto. Se ela volta à normalidade depois do parto, ela tem um risco maior de desenvolver diabetes depois, na vida mais adulta, mais para frente, com mais idade. Então, o diabetes gestacional também é um fator de risco para o diabetes tipo 2 futuro, mais tarde. É preciso atenção. É preciso atenção e é preciso cuidado. No diabetes gestacional tem um risco grande para a mãe e para o feto. Que pode passar para o bebê. Não é que ele passa para o bebê, mas ele causa alterações metabólicas que colocam em risco o bebê. Então, e coloca em risco a mãe também. Mas ele pode levar, inclusive, a mortalidade intraútero, aquilo que a gente chama de natimorto, que é o bebê que lá no finalzinho da gestação morre na barriga da mãe. Né? E quando ele nasce bem, ele pode nascer com peso muito alto. Bebês que nascem com mais de 4 quilos, geralmente a mãe teve diabetes gestacional, mesmo não tendo sabido que estava com diabetes gestacional. E isso tem consequências também para esse bebê ao longo da vida dele. Ele acaba tendo um risco mais aumentado de ter diabetes tipo 2 lá no futuro também. Pelo que eu entendi, à medida que a idade avança, o risco de desenvolver a doença também avança. E daí tem uma faixa etária que é preciso tomar mais cuidado de ir regularmente ao médico, de pedir os exames para o diagnóstico, doutora? Então, na medida que aumenta a faixa etária, a prevalência vai aumentando. Para você ter uma ideia, assim, dos 30 aos 40 anos, essa prevalência nesse estudo brasileiro era pequena, em torno de 3%. Entre 60 e 70 anos, chegava a 18%. Então, se a gente for caminhar para 80, 90 anos, a prevalência vai só aumentando. Então, com relação à idade e diabetes tipo 2, quanto mais velho, maior é o cuidado que se deve ter, mais próximo talvez esses exames tenham que ser feitos, né? Por ser assintomático e a pessoa poder estar diabética sem saber. Agora, o diabetes tipo 1 é diferente, os picos de incidência são outros, não aumenta com a idade. É quanto mais jovem. Ele tem 2 picos, tem um na primeira infância, entre 4 e 6 anos, e tem entre 12 e 14 anos. Então, são nessas idades, nessas faixas etárias, que o risco de desenvolver diabetes é maior. Mas pode aparecer em qualquer idade, você pode ter uma pessoa de 50 anos que abre um quadro de diabetes tipo 1, esse diabetes ele já aparece com todos os sintomas, é diferente do tipo 2 que é assintomático. Ele já aparece com sintomas típicos de diabetes, que é urinar muito, beber muita água, perder peso. Então ele é mais florido e não passa sem diagnóstico como diabetes tipo 2. Tá certo, o nosso bate-papo continua daqui a pouquinho. Ok. UFA no Plural vai para mais um intervalo, continue ligado, a gente volta já já.